Muito bem. Então, dando continuidade aqui no nosso estudo do magnetismo e espiritismo, nós estávamos lendo um artigo, trabalhando no artigo Magnetismo Reconhecido pelo Poder Judiciário, a gente fez a metade dele, né? Ele conta para nós aqui a história de um rapaz, né, que ele não conhecia o magnetismo, e ele ouviu falar do magnetismo, e ele pegou lá um dia o sobrinho do maître do hotel que ele estava e magnetizou o menino. E o menino começou a ter crises, né? Ele entrou em estado de sonambulismo ali e começou a ter crises persistentes ali, né? Crises nervosas e tudo mais. Daí foi parar na justiça, o tio lá, o maître, processou o rapaz, e aí a justiça pediu 2 laudos médicos, esses laudos fizeram um estudo no menino, e aí deu o seu parecer aqui. Chama a atenção o parecer dos 2 médicos, porque eles identificam que existe alguma alteração no quadro do menino. Eles até chegam a sugerir que pode, de fato, ter sido pela imperícia do menino que fez a ação, né? Então, eles chegam a dizer que é uma ação magnética, mas eles não acreditam no magnetismo, né? Então, aceita a consequência, mas não aceita a causa. Então, essa foi o primeiro trecho que nós trabalhamos. Depois, agora, nós vamos começar onde o tribunal pronunciou a sentença para o rapaz lá, e daí depois as observações de Kardec. Ok? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Bora lá. Vocês estão vendo aí? Sim, Mário. Estão vendo? Então, você lê, Soraya? Leio sim. Por favor. Vamos lá. O tribunal pronunciou a seguinte sentença. Considerando que o acusado, no dia 15 de agosto, ao exercer imprudentemente sobre a pessoa do jovem Jordan, de 13 anos, toques e gestos qualificados como passes magnéticos, no mínimo ferindo com esse aparato e por essas manobras não costumeiras a fraca imaginação da criança, produzindo-lhe uma superexcitação, uma desordem nervosa e, por fim, uma lesão ou uma doença, cujos acessos se repetiram desde então a diversos intervalos. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Vai. Obrigada. Considerando que as manobras imprudentes que provocaram a dita lesão ou doença constituem delito previsto no artigo 320 do Código Penal, considerando que o fato de que se trata ocasionou à parte civil um prejuízo que deve ser reparado, e levando-se em conta que existem circunstâncias atenuantes, o tribunal condena o acusado a 25 francos de multa, 1.200 francos de perdas e danos e a arcar com as custas do processo. Tá subindo aqui. Nada temos a dizer quanto ao julgamento em si mesmo. O tribunal teve ou não teve razão de condenar? A pena é muito forte ou é excessivamente fraca? Isto não nos diz respeito. A justiça se pronunciou e nós respeitamos a sua decisão. Entretanto, não deixaremos, se subir um pouquinho, de examinar as consequências do julgamento que tem um alcance capital. Houve condenação, portanto, houve um delito. Como foi este cometido? A sentença diz, por toques e gestos qualificados como passes magnéticos. Portanto, os toques e passes magnéticos têm uma ação e não resultam de mera simulação. Esses toques e esses passes diferem, de algum modo, dos toques e gestos ordinários, como distinguir? Eis aí uma coisa importante, porque se não houvesse diferença, não poderíamos tocar a primeira pessoa que encontrássemos, nem lhe fazer sinais, sem nos expormos a fazê-la cair em crise e sem incorrermos numa multa. Não compete ao tribunal nos ensinar, nem muito menos, dizer como os passes e toques, quando tem o caráter magnético, podem produzir um efeito qualquer. Ele constata o fato de um acidente e a causa do acidente. Sua missão é apreciar o dano e a reparação que é devida. Mas os peritos chamados a esclarecer o tribunal, por certo, nos vão ensinar a respeito. Mesmo sem terem feito um curso sobre a matéria,
devem fundamentar sua opinião, como se faz em todos os casos de medicina legal, e provar que falam com conhecimento de causa, considerando ser essa a primeira condição a ser preenchida por um perito. Ora, ficamos decepcionados com a lógica desses senhores. Seu depoimento revela completa ignorância sobre aquilo que devem opinar. Não apenas desconhecem o magnetismo, como não lhes são familiares os fatos do sonambulismo natural, pois imaginam, um deles pelo menos, que tais fatos só se produzem à noite e durante o sono natural, o que é contrariado pela experiência. Tá, vamos dar só uma paradinha aí, só para a gente poder começar aqui a trabalhar nisso. Pode falar, Alcione. Você levantou? Está sem som. Acho que ela apertou sem querer, Mário. Foi sem querer? Eu apertei. Tá. Então vamos lá. Então começa aqui falando da sentença, né, do tribunal. O tribunal, então, encontrou ali um dolo, encontrou uma culpa, né, a partir até do depoimento dos médicos, né, ficou constatado ali que ele imprudentemente fez movimentos que, de alguma maneira, manobras que ele chamou ali não costumeiras, que de alguma maneira afetou o menino. O tribunal aqui vai colocar que provavelmente ele afetou a fraca imaginação do menino, causando o problema que depois desencadeou numa doença ali. Então ele vai lá, ele encontra o problema e ele condena o rapaz a pagar lá os 25 francos, mais os 1.200 francos, 25 francos de multa, mais 1.200 de perdas e danos. Né? Aí Kardec vai pontuar que a questão do julgamento em si e da sentença não vem ao caso aqui. Né? Não vem ao caso porque não é o objeto de estudo do artigo. Né? Se a pena foi boa, se foi ruim, ele deixa isso por conta da própria justiça ali. Mas ele vai chamar a atenção, né, que na própria sentença está colocando lá por toques e gestos qualificados como magnéticos ali. Né? E aí Kardec já começa a trabalhar dentro dessa situação. Bom, foi ali considerado que aquilo teve alguma influência, né? Vai dizer ali que o tribunal não tem obrigação de explicar nada sobre isso. O tribunal só tem que saber se houve prejuízo e quanto que tem que reparar esse prejuízo. Mas que os médicos, sim, esses foram chamados para poder fazer a análise, para poder fazer o seu laudo lá, a sua perícia, né? Esses deveriam ensinar o que aconteceu, deveriam esclarecer o que aconteceu. E aí ele mostra aqui, já começa a mostrar essa insatisfação, essa decepção, né, nas palavras dele aqui, porque, na verdade, o relato dos médicos é um relato totalmente fora de qualquer lógica. Eles ignoravam o processo, né, e mesmo assim não hesitaram em, sem estudar nada, dar o seu laudo ali. Né? Então, não tinha lógica nenhuma naquele processo ali. Eles não estavam familiarizados nem com o magnetismo e nem com o sonambulismo natural, que é uma coisa que acontece com os indivíduos ali. Então, ele começa colocando ali. Ele vai falar que negarmos, e com razão, o magnetismo, não poderíamos admitir a magnetização. Então, é o que eles colocam lá, né? Eles falam que eles não podem negar o magnetismo, mas que eles não podem também admitir a magnetização. E aí Kardec vai falar, né? Isso aqui ultrapassa a minha inteligência. Isso aqui é uma coisa que não tem como a gente poder concordar com esse tipo de laudo, de comportamento deles ali, tá certo? Então essa é a primeira parte aqui, ok? Vamos seguindo, porque acho que aqui não tem muita dúvida. Se vocês quiserem falar, vocês vão levantando a mão aí, a gente vai parando. Vamos lá. Não é aí, porém, que se acha a parte mais notável do depoimento, especialmente da primeira testemunha. Pelo fato de negarmos, e com razão, o magnetismo, não poderíamos admitir a magnetização? Na verdade, não sei se há uma lógica muito difícil de ser entendida, mas confesso com toda humildade que isso ultrapassa a minha inteligência, e que muitas pessoas estão comigo, porque seria o mesmo que afirmar ser possível magnetizar sem magnetismo. Absolutamente, como se disséssemos
que um homem houvera recebido bordoadas na ausência do bordão responsável. Ora, acreditamos firmemente, de acordo com o velho ditado, e até prova em contrário, que para dar bordoadas faz-se necessário o bordão. E por analogia, para magnetizar é preciso magnetismo, do mesmo modo que para purgar é preciso purgante. Nossa inteligência não vai até o ponto de compreender os efeitos sem as causas. Direis que não nego o efeito. Pelo contrário, eu o constato. O que nego é a causa que atribuís a esse efeito. Dizeis que entre os vossos dedos e o paciente existe algo invisível, a que chamais de fluido magnético. Quanto a mim, assevero não haver coisa alguma, que esse fluido não existe. Ora, o que existe é o magnetismo. Vossos gestos são a magnetização. Admites assim que simples gestos sem intermediário podem produzir crises nervosas e efeitos sonambúlicos, catalépticos e outros, unicamente porque a imaginação foi ferida. Admitamos que sim. Gostaria de ver uma pessoa ser impressionada por meio desses gestos e essa impressão chegar a ponto de fazê-la dormir em pleno dia. E contra a sua vontade, o que, a vez de convir, já seria um fato admirável. Mas será esse um sono natural causado, como dizem alguns, pela monotonia dos movimentos? Neste caso, como explicarias a instantaneidade do sono produzido em alguns segundos? Por que não despertais facilmente esse dorminhoco, sacudindo-lhe tão somente os braços? Deixemos de lado, por razões óbvias, muitos outros fenômenos igualmente pouco explicáveis pelo vosso sistema. Não obstante, existe um cuja solução, sem dúvida, podereis dar, porquanto não creio que tenhais elaborado uma teoria sobre um assunto de tamanha gravidade, sem vos ter desassegurado de que ele resolve todos os casos. Teoria que deve ser pouco arriscada, permitindo que a enuncieis em pleno tribunal. Deveis, pois, estar bem seguros. Pois bem, eu vos peço, para a instrução do público e de todas as pessoas bastante simples, para acreditarem na existência de um fluido magnético, que resolvais, pelo vosso sistema, as duas questões seguintes. Primeira, se os efeitos atribuídos ao fluido magnético resultam apenas de uma imaginação excitada e fortemente impressionável, como se produzem a revelia da pessoa quando é magnetizada durante o sono natural, ou quando se encontra num aposento vizinho, sem ver o magnetizador e sem saber que é magnetizada? Segundo, se os toques ou passes magnéticos podem produzir crises nervosas e estados sonambúlicos, como podem esses mesmos toques e passes produzir o efeito contrário, destruir o que fizeram, acalmar as crises nervosas mais violentas que ocasionaram e fazer cessar o estado sonambúlico subitamente, como se for um golpe de mágica? É por efeito da imaginação que a pessoa não vê nem ouve o que se passa à sua volta? Ou é preciso admitir que se pode agir sobre a imaginação sem o concurso da imaginação, o que seria muito possível, já que se pode magnetizar sem magnetismo? Então, veja que Kardec usa um tom sarcástico aqui, né, que ele não é comum ele usar, né? Não é comum ele escrever artigos dessa maneira, mas é que a coisa foi tão bizarra, né, que ele não se aguentou ali. Ele não se aguentou. Então, ele fala algumas vezes aqui, né, isso ultrapassa a minha inteligência e das pessoas que estão comigo, né, essa forma deles agirem, esse laudo que eles estão dando. Quer dizer, está ali de frente com o problema está provado, né, que aquilo aconteceu, né, o fenômeno está ali, eles não têm como desmentir o fenômeno, mas eles negam a causa. É o que ele vai usar aqui 2 exemplos, ele vai falar ali, né, da bordoada sem o bordão. Então, não é possível você tomar uma bordoada sem algo para te dar a bordoada, né? Não tem jeito de acontecer isso. E ele usa até lá o outro, né,
que para purgar é preciso do purgante. Então não tem jeito. Você tem que dar o purgante para a pessoa, para ela poder ser purgada, como diz a palavra ali, né? Depois ele fala de novo, a nossa inteligência não vai até o ponto de compreender esses efeitos sem causa. Ele começa até a satirizar um pouco, tão bizarro foi essa conclusão que esses médicos chegaram ali naquele momento, né? Então ele fala, ó, direi que nego o efeito, mas pelo contrário, eu não nego o efeito, eu constato o efeito, mas o que eu nego é a causa. Então ele fala, mas como assim? Então você tem que... Aí ele vai falar, então eles têm que criar uma outra forma de explicar isso aqui, né? Tem que explicar isso aqui. Então ele fala, olha, teve o magnetismo, mas o que não existe, né, foi magnetização, mas o que não existe foi magnetismo. Isso que vocês falam que acontece saindo dos dedos da pessoa, né, que vai influenciar aquele que foi magnetizado, é isso que não existe. Né? Então eles vão falar que os movimentos que foram feitos ali levam a uma excitação da imaginação do indivíduo e que essa imaginação do indivíduo é a que produz os fenômenos ali, as crises nervosas, o sonambulismo e tudo mais. E aí Kardec começa a demonstrar, né, a irracionalidade desse pensamento, a irracionalidade dessa tese ou desse sistema ali. Né? Então ele vai falar, tudo bem, vamos pensar que a imaginação foi ferida, mas como é que você vai justificar, né, você fazer uma pessoa dormir sem sono no meio do dia, só com pequenos movimentos ali, coisa muito rápida, não dá tempo de ser a monotonia do movimento que vai fazer a pessoa ficar em sonolência e entrar em sono, não. Começa o movimento, a pessoa já cai em sonambulismo. Então tudo bem, pode falar que foi a imaginação. Né? E aí ele vai dando outros exemplos aqui, né, que ele vai falar, então precisava resolver pelo menos duas perguntas aqui. Né? A primeira dela ali, como é que eu posso atribuir que um fenômeno se dá por conta da excitação do indivíduo, né, quando ele é magnetizado durante o sono natural? Ou seja, ele está em sono natural, você vai, faz a magnetização dele, e ele entra em estado sonambúlico magnético. E aí ele começa a responder perguntas, ele começa a atuar de uma maneira diferente. Então, como é que você faz isso? Ele está dormindo, ele não sabe que você está fazendo aquilo. Então, você não pode ter excitado a imaginação dele para fazer. Né? E aí outra coisa que acontecia muito, o magnetizador estava no outro quarto, a pessoa estava de cá, ele magnetizava e ela entrava em sonambulismo. Ela não está vendo o indivíduo, ela não sabe que ele está magnetizando. Então, como é que ele pode ter a imaginação a favor dele nesse momento para produzir o fenômeno? Né? Então, quer dizer, é falta de estudar minimamente o que já estava sendo demonstrado ali. Esse é o primeiro item que ele coloca. E o segundo ali, que ele vai falar que se eles falam que os movimentos aleatórios ali podem causar isso, como que esses mesmos movimentos podem tirar a pessoa da crise no mesmo momento? Então, quer dizer, não dá para atribuir isso só à imaginação, né? Não pode ser só o efeito da imaginação, porque a pessoa nem vê e nem ouve o que está à sua volta para você fazer isso. Às vezes, o movimento que tira ela do processo de sonambulismo magnético que ela está, ela não está vendo. Então, como é que naquele momento a imaginação dela pode atuar para poder desmanchar o processo? Então, Kardec traz essas ponderações aqui, sempre com muita lógica, coisa que os médicos lá encarregados não tiveram o cuidado de fazer. Então, eles deram um laudo sem pé nem cabeça, que as pontas não fecham, né? Não tem jeito de fechar essas pontas aí, tá certo? Algum comentário a respeito desse trecho? Tranquilo? Então vamos. Pode seguir. Isto me lembra uma pequena anedota. Um imprudente manejava um fuzil, o tiro disparado matou outro indivíduo. O perito foi chamado para examinar a arma, declarando que o indivíduo havia sido morto por um tiro de fuzil, embora este não se encontrasse carregado. Não é exatamente esse o caso do nosso magnetizador, que fere ao magnetizar, mas sem magnetismo? Seguramente, o tribunal de Douai, na sua alta sabedoria, não meditou nestas contradições, sobre as quais não devia pronunciar-se. Como dissemos, ele não considerou senão o efeito produzido, declarando-o produzido por toques e passes magnéticos. Não havia por que decidir se em nós existe ou não existe um fluido magnético, mas o julgamento não constata de maneira menos autêntica que o magnetismo é uma realidade. De outro modo, não teria condenado alguém por ter feito gestos insignificantes. Que isto sirva de lição aos imprudentes que brincam com o que não conhecem.
Na opinião que emitiram, esses senhores não perceberam que chegavam a um resultado diametralmente oposto ao seu objetivo, o de atribuir aos magnetizadores um poder que estes estão longe de reivindicar. Com efeito, os magnetizadores sustentam que não agem senão com o auxílio de um intermediário, que quando esse intermediário lhes falta, sua ação é nula. Não se reconhecem com o poder de dar bordoadas sem bordões, nem de matar a tiros com um fuzil descarregado. Muito bem. Com a sua teoria, esses senhores ainda operam outro prodígio, porque agem sem ter nada nas mãos e nos bolsos. Realmente, há coisas que não podem ser levadas a sério. Nós lhes pedimos muitas desculpas, mas isso não diminui em nada o seu método. Eles podem ser muito hábeis e médicos assaz competentes. Sem dúvida, foi por isso que o tribunal os consultou. Permitimos-nos apenas criticar a sua opinião sobre o magnetismo. Finalizamos com uma observação importante. Se o magnetismo é uma realidade, por que não é reconhecido oficialmente pela faculdade? A tal respeito, há muitas coisas a dizer. Limitar-nos-emos a uma única consideração, perguntando por que as descobertas hoje mais aceitas não foram de imediato pelas corporações científicas? Deixo a outros o cuidado de responder. A classe médica está dividida sobre a questão do magnetismo, assim como em relação à homeopatia, à alopatia, à frenologia, ao tratamento da cólera, aos purgantes, às sangrias e sobre tantas outras coisas, de tal sorte que uma opinião a favor ou contra não passa de uma opinião individual sem força de lei. O que faz a lei é a opinião geral, como se forma pelos fatos, a despeito de toda oposição, e que sobre os mais recalcitrantes exerce uma pressão irresistível. É o que acontece com o magnetismo, bem assim com o espiritismo. E não será avançar muito dizer que metade dos médicos hoje reconhece e admite o magnetismo, e que 3/4 dos magnetizadores são médicos. Dá-se o mesmo com o espiritismo, que conta em suas fileiras uma infinidade de médicos e homens de ciência. Que importa, pois, a oposição sistemática ou mais ou menos interessada de alguns? Deixemos passar o tempo que varre o amor próprio ferido e as mesquinhas preocupações. A verdade pode ser abalada, mas não destruída, e a posteridade registra o nome dos que a combateram ou sustentaram. Se o magnetismo fosse uma utopia, há muito tempo dele não se cuidaria, ao passo que, como seu irmão, o espiritismo, finca raízes por todos os lados. Lutai, pois, contra as ideias que invadem o mundo inteiro, de alto a baixo da escala social. Muito bem. Que ele termina, então, esse artigo interessante, né? Ele faz lá uma outra anedota, falando lá do fuzil, né? Comparando lá, a mesma coisa que o cara que tomou um tiro de fuzil, falar, não, ele morreu com um tiro de fuzil, mas o fuzil não estava carregado. Então, ele estava realmente bem desgostoso aqui com esse laudo dele. Mas ele achou ali uma oportunidade para poder mostrar, né, que ele foi admitido no tribunal, na justiça, o fenômeno foi admitido. Né? Se a causa não foi, a consequência pelo menos foi. E aí ele usa aqui para poder quebrar essa lógica, né, que levou a essa situação. Ele vai novamente isentar o tribunal não tem que falar sobre magnetismo, porque não era o objetivo dele era julgar se houve ou não dolo, se houve ou não problema, né? Então ele julgou por ali, mas ele volta a dizer, né, que os médicos, sim, esses tinham a obrigação de ter avançado um pouco mais. Se você não se julga competente para chegar à conclusão qualquer, você tem que buscar outra ajuda, ou estudar, fazer uma tese um pouco melhor do que aquela ali, né? E aí ele usa esse momento para falar, olha, tem que deixar aqui um alerta também para as pessoas, para que elas não se envolvam com esse tipo de atividade sem saber onde está se metendo. Isso aconteceu depois na doutrina espírita muito, né? A gente vê até hoje, né, pessoas brincando de evocação, aquela brincadeira do copo, que nada mais é do que uma evocação, e depois criam problemas de obsessão, criam problemas de ordem grave, que todos nós já conhecemos aí e constatamos. Então, ele vai
Ele vai trazer essas ponderações. Aí ele vai falar um pouco sobre a questão do próprio magnetismo, né, que os magnetizadores mesmo, eles vão dizer, eles sustentam que eles só conseguem fazer o processo de magnetização através de um intermediário. E que intermediário que é esse? É justamente o fluido magnético que eles emanam. Então, se não chegar no momento em que ele não está em condição física para emanar esse fluido magnético, ele não vai conseguir fazer o processo. Então, não tem nada a ver com os movimentos, tem a ver com os movimentos mais o fluido magnético, o fluido animal magnético ali que vai, né, esse fluido magnético animal que vai permitir que, juntamente com aqueles movimentos em determinadas áreas do corpo, provoquem aqueles fenômenos específicos para os quais eles estão sendo encaminhados ali. Então ele vai falar, a gente não imagina dar bordoada sem bordão, né? Então o bordão aqui é o fluido magnético. Então, se eu não estou bem, se eu não estou conseguindo emitir, se eu, por alguma razão eu não estou nessa condição de fazer essa emissão, eu posso fazer o movimento que for, que eu não vou conseguir obter o resultado. Então, aqui ele já está dando uma orientação, complementando aquilo que faltou para os médicos ali. Então, bastava observar essa situação. Então, se fosse os movimentos, pega qualquer pessoa que não tem consciência nenhuma, que não está treinada em fazer essa questão dessa emissão desse fluido e tenta fazer. Dificilmente você vai conseguir esse resultado, a não ser que a pessoa seja um magnetizador nato. Se ela não for, ela precisa treinar para poder fazer essa emissão desse fluido. Então ela pode ficar fazendo os movimentos ali, sem conhecimento nenhum, sem algum treinamento, sem alguma predisposição, que não vai acontecer nada, né? Mas não queriam. E aí ele vai falar lá que essa ignorância sobre o fato e essa indisposição de você poder investigar um pouco mais, né, é o que faz a dificuldade do reconhecimento do magnetismo pela ciência da época. E isso a gente viu que isso foi tão forte, né, onde o materialismo depois toma uma proporção muito maior, que vai jogar o magnetismo lá na prateleira das pseudociências, levando aí mais de 150 anos para poder voltar a estudar, imaginando que hoje nós estamos voltando a olhar para isso com mais cuidado, né? E o mesmo aconteceu com a doutrina espírita, né, que trouxe lá uma série de situações comprovadas, efeitos catalogados, e que depois, por conta dessa resistência da academia, foi jogado para segundo plano. E olha, não queremos nem ouvir falar nisso, né, não obstante as provas que se tem ali. Então, ele vai colocar essa dificuldade, né, e vai falar que é o tempo, não adianta ali, ele termina falando, o que importa é essa oposição sistemática. Nós temos um trabalho para fazer, ele vai levar tempo e segue a vida. Né? Só que eu imagino que Kardec não tinha ideia nenhuma do tempo que ia levar, né? Até porque também ele era um espírito já muito esclarecido para poder compreender que o tempo dos homens é diferente do tempo da espiritualidade, né? Então, se esse processo tem que ficar interrompido aí durante 50, 60, 100, 150 anos, o importante é que a semente foi plantada, em algum momento ela começa a germinar, né? Então, acho que a gente pode extrair isso aqui desse artigo aqui. Algum comentário, meninos? Não? Tá jóia. Vamos que vamos. Ô, Mário, eu só queria falar assim, do cuidado de Kardec, né, quando ele faz as análises. Eu gosto demais, assim. E o respeito dele com os médicos, né? Ele não desqualifica eles como médico. Eu achei isso super bonito, né? Ele só fala, olha, sobre esse assunto eles não deveriam opinar, mas isso não quer dizer que eles não sejam bons competentes. Eu achei bacana, assim. Ele faz todo o raciocínio, mas ele não ataca, né? De jeito nenhum. Ele separa bem as coisas, né? Muito bacana. Esse é um ponto que Kardec, do começo ao fim, né, chama até atenção o tom que ele usa, que em alguns momentos aqui ele é sarcástico aqui, que normalmente ele não é. Né? Aqui acho que ele estava predisposto, aquele dia estava mais espirituoso, porque ele não costuma fazer isso. Mas ele faz realmente isso aqui, né, que você coloca, que é tratar com esse devido respeito, né? Colocar, eles são competentes, eles são realmente referência nas suas áreas, né? Devem ter muito conhecimento, mas não tem conhecimento nessa questão. Né? E aí ele usa um tom um pouco mais forte para mostrar isso. Você não tem conhecimento sobre um assunto, né? Mas falta o quê? Um pouco de humildade para você poder dar uma olhada, recorre a quem conhece, né? Olha, mas depois ele até justifica isso, né? Ele justifica dizendo que essa dificuldade é inerente, né, desses meios materialistas. Então, é uma coisa que, essa dificuldade de reconhecimento, é quase que um processo natural. Como é algo, inclusive, que foge do objeto de estudo da ciência materialista, né, que é o espírito, não está ali nesse objeto de estudo, então tudo que vem do espírito para eles, olha, não pode ser provado,
não é material, não posso provar em laboratório, não vi, então eu nego. Né? Então eu nego. O interessante é que, com o passar do tempo, admite-se muita coisa que não consegue medir também, né? Mas ainda tem essa dificuldade de se trabalhar com as questões espiritualistas, né? Por conta dessa dificuldade toda. Mas eu vejo ainda, eu sou um otimista, eu vejo que a gente está caminhando aí, né? Agora, já abrindo um pouco essas fronteiras, a gente já falou aqui algumas vezes sobre os estudos que estão sendo feitos em várias universidades, né, para poder avançar nisso, né? Juiz de Fora, USP de Ribeirão, USP de São Paulo, Uberaba, entre outros que a gente não conhece, são vários, fora do Brasil também, né? Então, esses estudos estão caminhando a passos largos. Eu quero crer que, do mesmo jeito que nós tivemos uma evolução tecnológica exponencial, né, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente nos últimos 80 anos aí, só lembrar, né? Como era... Se a gente pegar um século, então, no começo do século passado andava de charrete, né, de carruagem, e chegamos no final do século indo para a Lua. Então, quer dizer, há um abismo aí, coisa que nós não fizemos em 5.000 anos, nós fizemos em 100 anos. Então, eu quero crer que esse mesmo potencial de exponenciação que a gente teve na tecnologia, e com o uso da própria tecnologia, a gente vai ter no campo da espiritualidade. Né? A hora que nós começarmos a descobrir as coisas, com todo o aparato que nós temos hoje, com a disseminação das informações via internet, agora com inteligência artificial e tudo mais, eu acho que isso vai criar uma potencialização. Né? Talvez seja isso que nos salve, enquanto humanidade, aí, né, dos medos que a gente tem e que avance um pouco no processo de encaminhamento para o mundo de regeneração. Né? Então, continuo sendo um otimista nesse ponto. Ok? Muito bom. Vamos para o próximo. Vamos lá? Então, causas da incredulidade. Senhor Allan Kardec, li com muita desconfiança, direi mesmo, um sentimento de incredulidade vossas primeiras publicações a respeito do Espiritismo. Mais tarde, as reli com bastante atenção, bem como as vossas outras publicações à medida que apareciam. Devo dizer, sem rodeios, que eu pertencia à escola materialista. A razão é que de todas as seitas filosóficas ou religiosas, era a mais tolerante. A única que não se entregava a demonstrações de força para a defesa de um Deus que disse pela boca do mestre: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Depois, porque a maioria dos guias que a sociedade oferece para inculcar nos jovens as ideias de moral e de religião, antes pareciam destinados a lançar o pânico nas almas do que a lhes ensinar a se conduzirem. Pode subir um pouquinho. A se conduzirem bem, a esperar uma recompensa por seus sofrimentos, uma compensação por suas aflições. Assim, os materialistas de todas as épocas, e principalmente os filósofos do século passado, a maioria dos quais ilustraram as artes e as ciências, aumentaram o número de seus prosélitos à medida que a instrução emancipava as criaturas. Preferiu-se o nada aos tormentos eternos. É natural que o infeliz compare. Se a comparação lhe for desvantajosa, ele duvidará de tudo. Efetivamente, quando se vê o vício na opulência e a virtude na miséria, se não se tiver uma doutrina raciocinada e provada pelos fatos, o desespero apoderar-se-á da alma e se perguntará que é o que se ganha em ser virtuoso, atribuindo-se os escrúpulos da consciência aos preconceitos e aos erros de uma primeira educação. Ok, vamos dar só uma pequena parada aí para a gente poder nos situar na carta, né, que esse senhor manda para Allan Kardec. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que trata-se de uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito culta, que consegue raciocinar e colocar o seu raciocínio aqui de maneira muito, muito interessante. Ele já demonstra aqui, né, no início, uma certa humildade intelectual, né, quando ele fala que ele leu com desconfiança ali e com incredulidade as primeiras coisas que Kardec colocou sobre o Espiritismo. Ele já tinha ali uma predisposição para não aceitar, né, aquilo tudo. Né? Mas depois, à medida que foram aparecendo ali, ele como materialista, que ele se declara aqui, né, que ele pertencia à escola materialista,
ele começa a reler. Então ele fala, olha, eu li e reli depois com bastante atenção. Então ele foi vendo aquilo, né, e ele vai se aproximando daquela informação, começa a ver lógica naquilo e volta para reler. Então ele não teve aqui, na verdade, o comportamento que Kardec coloca anteriormente ali, daqueles que negam por negar e que criam uma barreira intransponível, né? Ele tinha essa barreira, ele era materialista, ele tinha essa barreira, mas quando ele começa a ler, ele começa a encontrar lógica no processo, ele volta para ler com mais atenção, ele volta para esmiuçar ali, né? Fazer o que a gente faz aqui, né? Ler frase a frase, né? Tirar, pensar o que está acontecendo aqui que a gente não está vendo. Então ele fala que ele era da escola materialista e ele justifica por que ele era. Ele vai falar que de todas as seitas filosóficas e religiosas, né, ela era a mais tolerante. Olha só, o materialismo é a mais tolerante na opinião dele, né, de maneira inteligente. E ele justifica aqui. Porque as demais faziam o quê? As demais levavam, primeiro, uma força impositiva de Deus. Um Deus intolerante, um Deus mau, um Deus que castiga, né, um Deus que traz uma pena eterna para as pessoas, que tenta dominar pelo medo. E isso não cabia mais naquele momento. Então, a gente tem que pensar e contextualizar um pouco também no que estava acontecendo ali naquele momento, né, onde Kardec começou a escrever a doutrina espírita, né? Porque a humanidade vinha ali muito, muito próximo, olhava no retrovisor, estava muito próximo à Idade Média ali, né? Então, a gente estava em todos os 1000 anos do que a igreja fez, as cruzadas, a Inquisição, todo aquele processo de intolerância que esgotou, né? Esgotou toda a humanidade com aquilo. Por isso que o materialismo teve esse impulso tão grande. Ele vai colocar aqui, na ponto dele dizer que é a doutrina mais tolerante ali, né? Então, eles queriam ali a pessoa esperar uma recompensa pelos próprios sofrimentos, né? Não tinha lógica nenhuma, a pessoa não consegue conceber que Deus é esse que cria um ser para sofrer e, ao sofrer, dá só a recompensa. Quer dizer, na verdade, falta o resto da explicação, né? Então, Deus permite que nós soframos, nós vamos ter a nossa recompensa por sofrer, mas a gente não sofre porque Deus quer. Não é um Deus sádico. Então, eles pintavam um Deus sádico, aquele Deus que cria a sua criatura para sofrer, depois recompensa ela, né? Dá um peixinho para a foca. Então, mas não é isso, né? Faltava todo o espectro de você compreender o processo de evolução espiritual, reencarnação, lei de causa e efeito, aí você vai compreender isso no final. E foi isso que ele foi fazer, com certeza, não está escrito aqui, né? Mas a gente supõe, não é com certeza então, se a gente está supondo, né? Mas que ele voltou e releu essas coisas todas, com atenção, e ele começou a entender, logicamente, pô, isso aqui é mais interessante do que o materialismo, né? É mais interessante que o materialismo. E aí ele continua justificando o materialismo ali, né, e falando, né, que é natural que a pessoa compare as coisas. E quando ali ela encontra a virtude, né, o vício na opulência e a virtude na miséria, é natural que ela vá atender pelo materialismo. Então ele coloca aqui, né, que o nada, eu não sei se aqui é um pouquinho na frente, mas ele vai falar que o nada era mais interessante do que a recompensa, do que o que você esperava a partir das outras filosofias e religiões que estavam apresentando ali, né? Apesar de que você tinha o céu, mas quem alcançava o céu? Não é? Então, quem é que alcançava o céu? É tão difícil alcançar o céu, né? Você tem tantos intermediários, tanta barreira, um Deus tão intolerante, que a pessoa olhava e falava, é preferível nada. E quando você olha que prefere o nada, você vai ver essa situação aqui. No planeta Terra, no mundo de expiação e prova, você vê muitas vezes o vício na opulência e a virtude na miséria, né? Então, aquele que é, muitas vezes, um corrupto, um mau caráter, ele tem uma vida boa, ele consegue enganar as outras pessoas, ele consegue ter uma vida muito boa. E aquele virtuoso, que é aquele que é honesto, que não quer enganar ninguém, muitas vezes ele está miserável ali. Então, você olhando do ponto de vista material, você fala, vale a pena, não vale a pena ser virtuoso, né? Não vale a pena ser virtuoso. Mas mesmo assim, né, ele compreendendo que tem alguma coisa errada aí, não tinha nada que pudesse explicar para ele de que forma isso funcionava. Então, isso é interessante aqui, eu achei, né, porque ele vai trazendo para nós essa apresentação do porquê que o materialismo ganhou tanta força. E a gente convive com ele até hoje, né? A gente convive com um materialismo muito forte até hoje. E a gente vê essa questão, né, do vício na opulência e a virtude na miséria. Então, se você não tiver ali um comportamento, um conhecimento espiritualista, fica difícil mesmo. Você vai acabar falando, eu quero viver o hoje, eu preciso gozar a vida em todas as suas possibilidades, porque ao final dela, né, o mais esperto curtiu mais, e depois todo mundo vai para o nada mesmo. Então, só me resta esse espaço para
para poder aproveitar o máximo que eu puder. Se eu tiver que passar por cima de alguém, eu vou passar e tudo bem. Tá certo? Eu achei muito interessante essa introdução aqui. Comentários? Se não, vamos que vamos. Vamos lá. Ignorando qual o uso que fareis de minha carta, mas no caso, vos deixando inteira liberdade, penso que não será inútil dar a conhecer as causas que operaram a minha conversão. Eu tinha ouvido falar vagamente do magnetismo. Uns o consideravam coisa mais séria e real, enquanto outros achavam que era uma tolice. Assim, não perdi tempo com isso. Mais tarde ouvi falar por toda parte das mesas girantes, falantes, etc. Mas cada um empregava a respeito a mesma linguagem que sobre o magnetismo, o que fez que também não me interessasse. Todavia, por uma circunstância inteiramente imprevista, tive à minha disposição o Tratado de Magnetismo e de Sonambulismo do Sr. Albin Gautier. Li essa obra com uma disposição, por favor, uma disposição de espírito em constante rebeldia ao seu conteúdo, tão extraordinário e mesmo impossível me parecia o que ali era explicado. Contudo, tendo chegado à página em que aquele homem honesto diz: não queremos que nos creiam sob palavra, experimentem de acordo com os princípios que indicamos, e se reconhecerem como certo aquilo que antecipamos, tudo quanto pedimos é que o façam de boa fé e que se entendam mutuamente. Esta linguagem, de uma certeza raciocinada que só o homem prático pode ter, paralisou toda a minha efervescência, submeteu meu espírito à reflexão e o decidiu a experimentar. Inicialmente, operei com o filho de um de meus parentes, de cerca de 16 anos, e logrei resultados que ultrapassaram as minhas expectativas. Será difícil dizer da perturbação que se apoderou de mim. Eu desconfiava de mim mesmo e me perguntava se não era vítima daquele rapazola que, havendo adivinhado as minhas intenções, entregava-se a macaquices e simulações para em seguida zombar de mim. Para me assegurar, tomei certas precauções indicadas e mandei chamar um magnetizador. Então me convenci de que o jovem estava realmente sob influência magnética. Esse primeiro ensaio foi tão estimulante que me entreguei a essa ciência, cujos fenômenos tive a ocasião de observar e, ao mesmo tempo, constatar a existência do agente invisível que os produzia. Bacana essa segunda parte aqui também achei, viu? Ele começa aqui, então ele fala justifica porque que ele é materialista na primeira parte ali, né? E agora ele vai mostrar que causa que fez, o que fez ele, o que operou a conversão dele. E é interessante que ele fala lá que ele leu e releu o que Kardec tinha escrito sobre a doutrina espírita, mas não foi lá, né, que ele se converteu. Então ele vai mostrar de que forma que ele se converteu. Porque uma pessoa tão enraizada como essa, tão já formatada pela doutrina que ele adotou, que era o materialismo, dificilmente somente com a explicação de Kardec, ainda mais que era uma coisa nascente ali, ele iria se converter automaticamente. Ele precisaria de um fato novo, de alguma coisa diferente ali. Né? Então, ele vai justificar aqui que ele tinha ouvido falar do magnetismo, né? Só que muitas pessoas falavam que concordavam e outras falavam que era uma bobagem. Então ele falou, eu não vou me meter nisso, porque se tem tantas opiniões diferentes aí, vamos dizer, 50% está de cada lado, isso deve ser uma confusão danada, não vou me meter. Ouviu falar do espiritismo e acontecia a mesma coisa. Muita gente dizia que tinha alguma coisa ali, muita gente dizia que não tinha. Também não vou me meter. Então ele continuou. Mas era uma pessoa que já estava plantada a sementinha ali, ele já estava incomodado com alguma coisa naquilo que ele estava vivendo. Né? Tanto que ele pega esse tratado do magnetismo e sonambulismo aqui, acho que é Albin Gautier, aqui o nome da pessoa, do autor, e ele vai falar que leu. E ele vai dizer que leu com uma predisposição já, ele vai falar uma disposição de espírito em constante rebeldia. Então ele era teimoso porque ele ia ler, mas ele já lia falando, cara, estou lendo essa bobagem aqui, isso aqui não tem absolutamente nada a ver. E ele foi lendo e ele, com essa rebeldia, ele não acreditava em nada do que ele estava lendo, ele estava achando que era impossível. Até chegar num ponto que ele menciona aqui. Aquele homem honesto diz,
não queremos que creiam sobre a palavra, experimentem. E aí chamou a atenção dele, né? Porque o sujeito escreve um tratado de magnetismo e sonambulismo, que devia ser um patuá de coisa, o cara tem um puta trabalho para escrever, e em determinado momento ele fala, eu não quero te convencer de nada, não. Eu quero só que você experimente, vai lá e experimenta. Você não precisa acreditar em mim, né? E aí isso tocou. Foi isso que tocou, essa provocação que tocou, né, o autor da carta aqui, para que ele olhasse, fala, bom, se essa pessoa está dizendo para experimentar, primeiro, não é só para os iniciados, né, porque, ao contrário do ranço que se criou com as religiões e com as tradições anteriores, o que eles faziam? Eles justamente criavam uma série de camadas entre o iniciado e aquele que estava lá pedindo a graça, né, que ele tinha que passar por tantos degraus que era impossível alguém conhecer o que eles estavam falando. Então, é só para os iniciados, né? Isso vem lá do Egito, né? Então, você tinha os sacerdotes lá que eram os iniciados, né? Muitos magnetizadores, né? Muitos médiums e muitos conhecedores da ciência convencional também, né? E eles faziam o quê? Eles não divulgavam isso, porque usavam como uma maneira de controlar a população. Isso é uma forma de controle, sempre foi uma forma de controle, né? Então, quando chega aqui, nesse caso do magnetismo, depois que a doutrina espírita aconteceu a mesma coisa, quando surge uma doutrina que vai apresentar elementos e argumentos tão poderosos como esse e fala, não, vai lá e testa, isso é acessível para todo mundo, não precisa ser um iniciado, você não é uma pessoa diferente porque é um iniciado, está aí, né? No caso do magnetismo, por exemplo, esse tratado de magnetismo e sonambulismo, está tudo lá, né? Se você pega a doutrina espírita, está tudo lá. É só ler o livro dos espíritos, está praticamente a doutrina inteira lá. Você lê o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, você já cobriu toda a parte, né, dos fenômenos ali. Inclusive com instruções práticas de como fazer. Então não tem o iniciado aí, não tem aquele que tem hierarquicamente uma posição em que você, para chegar nele, você tem que galgar camadas ou dar benefícios ou fazer qualquer coisa. Então, isso aqui que chamou a atenção desse indivíduo, né? Porque se ele tivesse feito o livro, esse tratado de magnetismo e sonambulismo, e não tivesse tido esse cuidado de falar, vai lá e testa, talvez ele não tinha se importado também. Isso aqui é tanta coisa maluca que eu não vou me envolver nisso. Mas ele vai, né? Então ele vai falar, essa linguagem aqui, de uma certeza raciocinada, né, de um homem prático, foi o que paralisou a minha efervescência. Olha que legal. Então chamou, vem cá ver, né? Vem, mas desarma, né? Tem que desarmar o espírito. E aí o que ele faz? Ele vai lá, pega lá o sobrinho do amigo dele lá, do parente dele, pega o filho do parente dele lá, né, na verdade, e vai começar a fazer o teste com o menino. E ele é interessante, né? O que é muito bom também, ele tinha o critério, né? Ele tinha o cuidado, um homem incrédulo, tudo, inteligente como esse, ele tinha o mesmo cuidado que Kardec tinha, de não acreditar cegamente, né? Esse é um problema que a gente vê, porque a gente lê as coisas, mas não absorve o método, muitas vezes, né? Então, às vezes, a pessoa se lança num processo de mediunidade, num processo de magnetismo, num processo qualquer, e ela passa de incrédulo a supercrédulo, né? A um crédulo a qualquer custo. E aí fica muito complicado, porque se o incrédulo é ruim, esse que tem a crendice também sem porteira nenhuma, é péssimo também. Talvez mais complicado até do que o incrédulo, porque ele traz coisas que ele não analisa e coloca toda aquela doutrina, todo aquele processo em exposição ao ridículo. Então aqui não. O que ele fez? Ele magnetizou o menino começou a entrar em sonambulismo lá e ele pensou assim, será que esse menino está aprontando comigo? Né? Ele vai falar aqui, será que ele não descobriu a minha intenção e está aprontando alguma macaquice aqui comigo? Daí ele chama o magnetizador lá, com esse cuidado, né? Esse magnetizador vai lá, faz o trabalho, mostra para ele que ele estava no caminho certo, né? E aí depois ele fala, eu me entreguei a essa ciência, né, cujos fenômenos eu tive a condição de observar e ao mesmo tempo constatar a existência desse agente invisível. Então é interessante também, porque quando você tira uma pessoa dessa que está lá enraizado com esse raciocínio numa doutrina igual ao materialismo e traz ela para cá, você vai ter ali um grande guerreiro, né? É o que aconteceu, por exemplo, né, guardadas todas as proporções, com Paulo de Tarso, né? Ele era um tremendo, um ferrenho de um combatente do cristianismo. Quando ele se convence, ele foi o quê? Um ferrenho cristão. Talvez o mais ferrenho cristão de todos. Talvez o responsável por a gente ser cristão hoje, né? Não fosse Paulo, o cristianismo muitas vezes poderia ter ficado ali, a não ser que tivesse outros agentes, a espiritualidade pode ter outro, mas na linha que nós conhecemos, sem Paulo de Tarso, teria sido uma seita judaica
e provavelmente estava jogado em algum canto aí com meia dúzia de gente falando sobre isso. Então, essas pessoas, quando elas são convertidas com esse fundamento, com essa base, grandes propagadores e grandes entusiastas racionais dentro do processo. Então, vamos ver o que mais que ele nos fala aqui. Vocês me param aí se vocês quiserem falar, hein? Vamos lá. O Mário, só falar uma coisa, mas eu acho que foi justamente essa liberdade de poder viver essa experiência, né? E é isso que é incrível, né? A doutrina, ela é para todos, né? Ela não faz... Então, como que isso é importante, né? Para que você tenha adesão. Não adesão não, mas que você tenha pessoas que, né, que acreditem e sigam. Então, eu achei muito bonito, assim, o depoimento dele, né, dele falar, foi justamente isso, eu fui contra, você imagina uma pessoa que ela vai completamente armada para, né, para não admitir aquilo, e de repente é convencida, deve ser uma coisa muito bacana, né, assim, muito profundo, né? Porque ele se vê diante da experiência, vai lá e testa. Ele fala, não, então vou testar, mas preparado justamente para que dê errado, né? Ele quer, e ele se convence justamente do contrário. Eu achei incrível. Muito bacana. Requer uma dose de humildade, né? Para a pessoa que bateu, ele deve ter combatido isso muitas vezes nas conversas dele ali, né? E aí, de repente, você se vê de frente a uma coisa que vai contradizer aquilo que você combatia. Então, você tem que ter uma certa humildade para dar essa volta, né? E o cuidado, o que me chamou muita atenção foi o cuidado dele, né? De falar, mas será que esse moleque não está aprontando comigo? Né? Eu acho que isso aí chama a atenção da gente, porque falta muito, às vezes, na própria doutrina espírita, esse cuidado. A pessoa, às vezes, ela se converte, ela se lança na doutrina, e aí ela passa a ficar muito vulnerável a situações de charlatanismo, a situações de mistificações, a situações de animismos, que muitas vezes ele vai tratar como fenômenos de comunicação genuíno, né? Então, quer dizer, uma série de situações que precisa de ter esse cuidado, né? Kardec pregou muito isso, e todo mundo que dizia isso. Pensa no caso do magnetismo, tem muito charlatanismo também, a pessoa pode combinar com a outra, fazer um movimento ali, e a outra simular que está ali em sonambulismo e falar um monte de coisa, e cobrar por isso, naquela época eles cobravam para fazer. Então... Ô, Mário, e assim, aí é uma pergunta, assim, por que você acha que hoje o materialismo, ele não tem esse interesse investigativo, talvez, como eu vejo aqui, né, esse relato? Eu tenho visto situações somente no meio científico, né, de ataques a várias questões, mas eu não vejo essa disposição, né, parece que é atraente você combater determinadas coisas, na verdade, hoje você tem formas de fazer isso, né, cientificamente, com o que se tem de dados publicados, você consegue facilmente combater, né? Mas eu não vejo movimento para esse movimento de falar, não, mas espera lá, deixa eu ir lá conferir, né? Sair dessa teoria e ver se é isso mesmo, né? Se sujeitar a isso. O que você pensa disso? Eu penso que, assim, sempre foi muito difícil romper essas barreiras, né? Foi como o Kardec colocou no artigo anterior, porque são muitos preconceitos, são muitas verdades, né? O meio científico, ele traz muitas verdades estabelecidas, são dogmas, né? Então criam dogmas ali e que eles não abrem as portas para fazer. O grande drama disso é quando você fala em espiritualidade, o objeto de estudo ele é imaterial, ele não é mensurável, não dá para você medir em laboratório. Né? Soma-se isso à arrogância desse meio, é um meio muito arrogante, muito cheio de verdades, né? É muito difícil você poder romper isso. Você pode ver até coisas que são coisas que são provadas, elas têm dificuldade em se estabelecer, né? Então você tem uma ciência da época ali que está tão enraizado algum conceito, quando vem um outro conceito, que às vezes para nós hoje são conceitos naturais, mas na época que vieram, eram conceitos que foram muito rebatidos mesmo com provas. Então, isso é muito natural nesse meio, né? Porque é um meio arrogante, é um meio que realmente não é permeável a esse tipo de flexibilidade. Só que eu vejo hoje, aí diferente do que você está vendo,
um movimento um pouco mais confortável para se fazer pesquisas e para se trabalhar e para se expor isso. Então, quando você vê, por exemplo, o Juiz de Fora, que a gente já mencionou, fazendo uma pesquisa ampla no Brasil inteiro sobre reencarnação, né, e colocando isso, né, na mídia ampla ali, sem medo de ser ridicularizado, sem medo de ser levado para uma segunda divisão ali do processo, né, eu vejo isso com muito bons olhos, sabe? A gente tem várias pesquisas acontecendo, né, pesquisas com fluidoterapia, né, tem muitas aí acontecendo, umas fazem com o Reiki, outras fazem com o Jorei, acho que esse, eu não sei a pronúncia bem como é que é, né, o próprio magnetismo já tem aí, a gente até quer fazer no nosso trabalho também, esse que nós vamos começar agora em novembro, a gente quer fazer um trabalho já iniciando, catalogando tudo isso para poder trazer, né, esses indivíduos da academia que têm interesse em conhecer isso para catalogar. Então, eu vejo que hoje a gente está conseguindo dar alguns passos para isso, né? Como eu comentei anteriormente, eu acredito que a gente vai ter uma escala exponencial, porque a hora que você começa a comprovar alguma coisa, à medida que ela vai sendo aceita, vários outros vão começar a pesquisar. E hoje a gente tem metodologia, a gente tem tecnologia para poder apurar isso, atingir muita gente e coletar informação de muita gente, né, de uma forma muito mais rápida, por exemplo, do que o Ian Stevenson fez durante 20, 30 anos. Imagina, ele tinha que ir visitar. Hoje você faz uma call com a pessoa, né? E daí você marca uma call com a outra pessoa lá na outra cidade para conferir. E depois você vai só nos pontos em que você tem alguma certeza. Muitos daqueles que você não dá para classificar, você deixa de lado. E o cara tinha que ir naquele momento e visitar especificamente, não dá para fazer diferente. Então, por isso que eu acho que a gente está num momento em que a gente vai ter um progresso muito grande nessa linha, né? Então, eu estou bem otimista com relação a isso, sabe? Eu acho que a gente nós estamos vendo esse processo acontecer. Mas essas pesquisas, né, o que eu quis dizer foi o seguinte, essas pesquisas que você fala das universidades, são pessoas que, de alguma maneira, você acha que tem pessoas lá que eram materialistas e que hoje fazem as pesquisas, ou que são espíritas hoje que ocupam essa posição na ciência e aí estão desenvolvendo? Porque o que eu tenho visto, assim, o que eu disse eu não vejo materialista tendo esse interesse investigativo. Você entende? Para ele ver se o que ele está acreditando é ou não é, né? Como aconteceu com esse. Você entendeu? É isso que eu penso. Eu acho que hoje o processo ele vem, de fato, dos espiritualistas que se predispõem a estudar. Eu concordo com você que o materialista hoje ele não vai pegar para estudar. Por que ele não vai pegar para estudar? Porque ele não tem o que estudar, né? Imagina só, um espiritualista, um espírita, ele vai estudar um fenômeno mediúnico, ele entende a variância desse fenômeno. Ele entende, por exemplo, que se o médium não estiver de boa, se o ambiente não estiver propício, não vai acontecer o fenômeno. Se não houver por parte da espiritualidade a predisposição, a preparação, não vai acontecer o fenômeno. Então, o espiritualista, conhecendo isso, ele vai trabalhar, ele vai esperar, ele vai buscar, ele vai entender que não vai ter repetição, né? E o materialista não. O materialista, ele mesmo que ele se predisponha a estudar, ele vai, a hora que ele enfrentar esses desafios, ele não conhecendo essa parte espiritualista, ele abandona, entendeu? Porque não dá para você medir em laboratório. É diferente de eu misturar 2 produtos químicos e ter um terceiro. Se eu fizer isso 1 milhão de vezes, eu vou ter esse terceiro, se não 1 milhão, porque alguma característica do ambiente pode mudar, mas eu vou ter, sei lá, 800 mil vezes, entendeu? Agora, com os processos do campo espiritual, não é assim que funciona. Então, se você vai fazer, por exemplo, um trabalho com água fluidificada, que eu já vi, a gente até colocou aqui, esse tempo atrás, aqui no Enlip nosso aqui, eu pesquisei algumas coisas assim. Então, para fazer esse trabalho com água fluidificada, eles usavam médiuns videntes. Então, eles usavam médiuns videntes que avaliavam a água que tinha sido fluidificada e a água que não tinha e catalogavam. Então, eles pegavam essas águas, colocavam lá e colocavam vários médiuns videntes chegando, cada um num momento, para poder identificar aquilo. Então, você tem uma variância, porque se o médium vidente não estiver bom naquele dia, né, ele não estiver propenso para poder ter, ele não vai conseguir fazer. Então, você tem que entender, você tem que colocar essa variável na equação. E o materialista, por si só, não vai colocar essa variável, porque ele não acredita nisso, entendeu? Essa é a dificuldade. Mas o que eu vejo com otimismo é assim, a partir da chegada do espiritualista, provocando esses estudos, que a maioria são até espíritas que estão provocando, ele vai chamar a atenção
de materialistas a partir do momento em que você tiver dados suficientes e evidências suficientes de que aquilo traz um padrão, entendeu? Mesmo, vai criar uma diferença de padrão, é uma forma assim, olha, eu vou conseguir medir isso de outra maneira. Por exemplo, a teoria da relatividade, ela não é comprovada até hoje em laboratório, mas tem modelos matemáticos que a comprovam, certo? Mas ninguém nunca viu aquilo acontecer. Então, o que acontece? Quando Einstein trouxe a teoria da relatividade, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, tá? E não é um campo que eu domino, mas é o que eu já ouvi, entendo e já percebi. Quando ele trouxe isso, você não tinha modelos matemáticos que comprovavam aquilo. Hoje você já tem modelos matemáticos que trabalharam muito em cima do trabalho dele e já conseguiram comprovar teoricamente, matematicamente, o que ele tinha. Uma parte ele tinha comprovado teoricamente, mas outra parte era meio que intuitivo. Né? Quando perguntaram para ele lá, mas ele falou de uma curva do universo, e perguntaram, mas você não consegue comprovar matematicamente. E se não for, ele não tiver essa curva? E ele falou, se não tiver essa curva, Deus errou. Né? É essa frase que atribui a Einstein. Então não tem outro jeito. Do jeito que vem aqui, eu não comprovei ainda, mas se no universo não tiver essa curva, Deus está errado. Né? E depois foi comprovado. E aí você não tem o fato demonstrado, mas a equação matemática e a teoria comprova. Está entendendo o que eu estou falando? Então, a partir do momento que você tem um volume de dados que não dá mais para você fugir de alguma coisa que acontece, olha o que aconteceu com o magnetismo ali. Chega no momento que o cara fala, não, alguma coisa acontece aqui, mas eu estou negando que é magnetismo, mas que alguma coisa acontece aqui, ela acontece. Então, a partir do momento que a gente começar a desenvolver, por exemplo, equipamentos que podem medir essa questão da água ser fluidificada ou não, né, porque ela não chega a se modificar quimicamente a ponto dos nossos aparelhos medirem. Mas a partir do momento que você começar a encontrar essa condição, você vai trabalhar com a tecnologia que a gente tem e daqui a pouco a gente consegue um aparelho que consiga chegar nessa sutileza. Ao chegar, o materialista começa a se aproximar, entendeu? É um processo que é uma obrigação do espírita trazer isso e ele vai acontecer, vai trazer os materialistas que têm essa predisposição desse nosso amigo aqui. Né? Concorda? Tá certo? Muito bom, Mário. Turma, então, ó, 8h05, a semana que vem a gente acaba esse artigo, falta um pedacinho só, e aí começamos o outro, que é o magnetismo e espiritismo comparados. Também parece bem interessante. Tá joia? Obrigada, Mário, pessoal. Um abraço para todo mundo. Obrigado, gente. Até a semana que vem. Boa noite, obrigado. Com Deus.